Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos nos esquecer por uns instantes dos nossos problemas e vamos pensar em Jesus. Divino amigo, venha a nós, os seus irmãozinhos pequeninos. Envolva-nos, Mestre, nesta hora, na sua luz e na sua paz. Nós te agradecemos, Mestre, todas as graças e bênçãos, todos os tesouros de sabedoria que dividiu conosco. Que saibamos honrar essas dádivas, buscando nos melhorar um pouquinho a cada dia, nos tornando assim dignos de ser chamados de cristãos. Obrigada, Jesus, por tudo. Nós pedimos que permita que os nossos amigos espirituais venham em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando, para que consigamos levar a sua palavra com clareza, de maneira que todos possam assimilar bem a lição de hoje. Obrigada, Jesus querido, abençoa-nos, livra-nos de todo mal e de toda má influência. Guarda-nos, Mestre, em sua santa mão, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meu nome é Janete e hoje eu vou trazer uma lição que está no Sermão da Montanha, que se chama Parábola da Candeia. Eu escolhi a passagem que está no Evangelho de Mateus, mas nós vamos encontrar também no Evangelho de Lucas essa mesma parábola, um pouco maior, né? Mas eu escolhi a de Mateus, que diz assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Bem, vamos explicar primeiro o que é candeia, né? O que é candeia? Candeia é uma lâmpada, né? Vamos imaginar aquela lâmpada do gênio do Aladim, né? Isso, era uma vida a óleo. Então, vamos imaginar a lâmpada lá do Aladim. Era colocado o azeite dentro dessa lamparina, né? E havia um pavio que ficava com a parte dependurada para fora, algo assim. Então, eles acendiam o pavio e estava ali a candeia acesa para iluminar o ambiente. Alqueire, o que era um alqueire? Alqueire era uma espécie de balde de mais ou menos uns 30 litros que eles usavam para medir a quantidade de cereais. Então era a medida de cereais ali para eles, era feito com aquele objeto que era semelhante a um balde dos nossos dias atuais. Velador. O velador era um aparador, né? Um
uma mesa, né? Que nos nossos dias a gente usa um aparador no hall de entrada da casa, não é? Tem esse costume de ter um aparador ali. Naquela época era uma pequena mesa, era uma mesa. O velador era uma mesa, né? E é bom a gente também compreender que a maioria das casas na época de Jesus, elas eram constituídas de um único cômodo, né? Porque a gente hoje em dia pensa, eram vários cômodos, como que uma candeia sozinha iluminar toda a casa. Mas é que a maioria das casas naquela época eram constituídas apenas de um cômodo, né? Então, fica aí essa explicaçãozinha para a gente compreender melhor, né? Porque Jesus, ele usava, não é, das coisas materiais da época para explicar as coisas espirituais, né? Ele precisava fazer uso do que existia ali no dia a dia daquelas pessoas para que elas pudessem compreender. Porque veja que muitas coisas Jesus falou particularmente para os seus discípulos e outras ele pôde falar para a multidão, né? Compreendendo-se que os seus discípulos eram mais adiantados na moral e no intelecto do que a multidão, né? Então, algumas coisas Jesus pôde falar para todos e outras só em particular para os seus discípulos. E, no entanto, mesmo os discípulos, tendo mais inteligência e mais moral apurada, nem eles compreenderam, né? Por isso que Jesus disse que mais tarde mandaria o Consolador, para que o que tivesse ficado velado, o que tivesse ficado ainda não esclarecido pudesse ser, porque aí estaríamos mais amadurecidos, os espíritos já estariam mais amadurecidos, porque certamente nós éramos os espíritos que lá estavam na época de Jesus, reencarnados aqui, né? E aí, mais de 2000 anos depois, aqui estamos nós novamente, tentando evoluir, né? Então, não é possível que não tenhamos amadurecido um pouco mais, enriquecido um pouco mais o nosso intelecto e a nossa moral, não é mesmo? Então, Jesus fazia uso das coisas da época, daquela época, para que as criaturas compreendessem. Por isso que ele falava por parábolas, né? Contando uma historinha, né? Usando um sentido figurado para que pudessem compreender, não é mesmo? Então, essa pequena parábola, né? Porque as outras parábolas parecem bem mais extensas, esta é pequenina. Essa pequenina parábola, Jesus pronunciou logo após, lá no Sermão da Montanha, ele ter dito que nós éramos o sal da terra e a luz do mundo. Ele falou isso. Logo após ele veio e completou com esta pequena parábola. Nós somos o sal da terra, então a nossa obrigação, o nosso dever é dar sabor à vida, né? Somos a luz do mundo, então o nosso dever é iluminar caminhos, iluminar corações, primeiramente o nosso. E essa pequenina parábola de Jesus se refere ao conhecimento. Essa luz, essa lâmpada que deve ser colocada no alto para iluminar a todos que lá estejam, é o
conhecimento. Conhecimento este que Jesus veio nos trazer, né? E o seu evangelho é que acendeu essa luz em nós, né? E esse conhecimento que nós temos é para ser trabalhado em nós mesmos. É para que faça luz no nosso interior. Primeiramente. Por isso a casa, iluminar a casa. A primeira casa a ser iluminada é a nossa casa íntima. É o nosso interior. Nós temos que iluminar o nosso interior com o Evangelho do Cristo. Não é? E depois, a segunda casa, que é o quê? É os nossos semelhantes, todos os nossos semelhantes. Aqueles que estão a caminho conosco, aqueles que estão vivendo conosco. Nós temos que também iluminá-los, não de forma obrigatória, não é? Porque ninguém força o conhecimento. O conhecimento é algo para ser absorvido por qualquer um espontaneamente, livremente. Eu não posso impor um conhecimento a ninguém. O que nós podemos fazer é dar o quê? O bom exemplo. Porque com o bom exemplo, nós ensinamos muito mais do que só com palavras. Não é fato? Né? É o bom exemplo. Emmanuel, no livro Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ele nos diz o seguinte: o Cristo veio nos ligar a lâmpada do coração na usina do amor de Deus. Olha só. Olha aí, que bonito, né, gente? E o seu evangelho é o manual que nos ensina como ligar esta lâmpada na usina do amor de Deus, nos transformando em luzes inextinguíveis. Olha só que bonito, né? E é de fato, é o Evangelho do Cristo que veio acender essa luz em nós, porque todos nós temos luz, porque somos uma pequenina centelha divina, somos filhos de Deus, não é? Então todos temos luz. Ah, mas eu não vejo isso, até um criminoso tem luz? Tem. O que é que encobre essa luz em nós, de maneira que ninguém a veja, que a gente não sinta que tem a luz? Os nossos defeitos. Os nossos defeitos é que empanam essa luz, que deixa ela sufocada, mas ela existe e está em nós. Por isso Jesus disse: brilhe a vossa luz, porque nós temos luz. Mas é preciso que, como o Evangelho do Cristo, não é? Como o nosso manual de conduta, a gente possa fazer a nossa reforma íntima, a gente possa iluminar a nossa casa íntima, né? Nos livrando desses defeitos, desses vícios, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? De maneira que a luz possa brilhar. De fato, Jesus disse que o verdadeiro cristão vai ser conhecido pelo quê? Pelas suas obras. Então não nos vai bastar apenas saber. A gente vai adquirir o conhecimento, mas é preciso
fazer um bom uso desse conhecimento no nosso dia a dia, em todos os momentos e em todas as situações. Então é preciso a ação no bem. É preciso que a gente pratique, né? Porque senão são obras mortas, não tem obra. E o cristão é conhecido pelas suas obras, né? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então é necessário a ação. Aprenda o Evangelho do Cristo e pratique. É preciso a prática. Não adianta apenas saber, né? O nosso comportamento, a nossa conduta vai dizer muito mais de nós do que as palavras. Verdade? Não adianta a gente se auto-intitular cristão. Eu sou cristão. Cristão é aquele que segue o Cristo. Não é aquele que, eu acredito em Jesus. Eu acredito. Sim, mas você segue o que ele ensinou? Ainda não. Então você ainda não é cristão. Você pode ser que venha a ser, mas você não é. Em verdade você não é. Né? Então a gente precisa ter consciência disso. Não basta o conhecimento, é preciso a prática. Ficar só na teoria não adianta. Busque se melhorar. Busque fazer brilhar sua luz dentro de ti. E depois, com o seu exemplo, você vai iluminar o caminho dos outros. A conversão do nosso próximo se dará pelo nosso bom exemplo. Não podemos forçar o conhecimento a ninguém. Mas pelo bom exemplo nós podemos converter, sim, as criaturas em criaturas melhores. Né? O conhecimento é uma luz acesa, né? O conhecimento é uma luz acesa, mas a ação no bem é que vai manter essa luz acesa. Não é mesmo? André Luiz, nesse livrinho aqui, olha, muito, muito bonitinho, esse livrinho, Agenda Cristã, né? E realmente é uma agenda. Aqui, neste pequeno livro, André Luiz nos mostra a conduta correta para o nosso dia a dia. Por isso, Agenda Cristã, né? É um livrinho muito bom. Um livrinho que todo mundo deveria ter, né? Para consulta do seu dia a dia ali, ó. Relembrar como deve agir, né? Então, nesse livrinho psicografado pelo Chico, nós vamos encontrar na lição número 40, intitulada Pode Acreditar, o seguinte. André Luiz nos diz assim: falará você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua capacidade de orientar, disciplinar muita gente, melhorando personalidades, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo a galeria de herói ou de santo. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece,
perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho cada vez mais difícil. Você chamará a Jesus de Mestre e Senhor. Se, porém, não quiser aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Ou seja, são palavras ao vento. Então não adianta conhecimento sem prática. É preciso saber e praticar. Teoria apenas não adianta. Preciso que a criatura se melhore interiormente, faça brilhar a sua luz e faça a diferença no mundo, dando sabor ao mundo, né? Nós não somos o sal da terra, como disse o Cristo, então tem que dar sabor, não? Tem que dar sabor ao mundo. Bem, Jesus disse: tudo o que fizeres ao teu próximo é a ti mesmo que estás fazendo. Pois bem, quando a gente busca a esclarecer o nosso irmão, a dividir o conhecimento que já possuímos, né? A iluminar o caminho do outro, é a nós mesmos que estamos fazendo. O benefício é nosso, porque tudo que a gente faz para o outro volta para nós, não é mesmo? Infelizmente, tem muita gente que não é capaz de compartilhar nada com ninguém. Tem um entendimento, um conhecimento, a sabedoria de algo, mas não divide com ninguém. Guarda para si o conhecimento egoisticamente, né? A ponto de nós vermos criaturas que, como disse uma amiga nossa certa feita, que conhecia uma pessoa que não compartilhava com ninguém, nem sequer a receita de um bolo. Olha só, uma simples receita de bolo. Essa amiga comentou que havia uma pessoa que não dava a receita para ninguém. E quando ela se via coagida de alguma maneira a compartilhar a receita com alguém, ela sempre omitia um ingrediente ou algum detalhe, algum segredo, algum pulo do gato que existia para que aquela receita ficasse perfeita, a criatura omitia para não dar certo lá quando a pessoa fosse fazer. Então vejam como é triste o egoísmo, né? A pessoa não consegue compartilhar uma receita de bolo sequer, né? É triste. Então tem um entendimento, conhecimento, mas não divide. E isso é egoísmo. É egoísmo puro, né? E tem outras criaturas que são mais malévolas, né? Vamos dizer assim, que tem o conhecimento e o que faz com o conhecimento? Usa o conhecimento para dominar os outros. Porque como ela sabe mais, ela chega a falar: eu vou mandar aqui. São todos ignorantes, eu não, eu sou esclarecida, eu vou dominar aqui. Todos vão me endeusar, porque vão falar: ele sabe tudo. A gente não vê isso muitas vezes até nas casas espíritas, né? Nas igrejas, nos templos, né? Onde o que sabe mais ele domina ali, porque os outros. Então essas criaturas também usam o conhecimento de maneira egoísta. Ela não divide o conhecimento para que ninguém se iguale a ela. O conhecimento é só meu, então eu vou dominar. Isso é muito triste também, não é mesmo? É o puro orgulho e o egoísmo.
Justamente os dois irmãos siameses que andam o quê? De mãozinhas dadas, orgulho e egoísmo. Né? As duas chagas da humanidade, os dois entraves para o progresso da humanidade. Tá? O egoísmo e o orgulho. É triste, né? Bem, Jesus disse que nós somos luzes, então bora fazer brilhar essa luz. O que é que nós estamos esperando? Não é? Bora fazer esse burilamento no nosso interior, arrumar a nossa casa íntima e colocar essa luz o mais alto possível. Né? Nos livrando aí dos nossos defeitos e buscando adquirir as qualidades que muitas vezes nós ainda não temos. Né? Buscar se analisar, se conhecer, onde estão as minhas fraquezas, os meus tropeços. Né? O que me faz sempre cair no erro? Qual é a minha pedra de tropeço? A gente tem. Preciso analisar e arrumar a nossa casa íntima, para que a nossa luz brilhe e a gente poder dividir essa luz com o nosso irmão que está a caminho conosco. Não é mesmo? Mais uma vez, nós vamos recorrer a Emmanuel em mais um livro, agora na Vinha de Luz, né? Psicografado pelo nosso querido Chico. Emmanuel nos diz o seguinte: o discípulo de Jesus pede a luz da sabedoria, a fim de semear o amor em companhia do Mestre. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que os ensinamentos do Senhor se revelem por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Né? Então a missão do cristão é iluminar caminhos, é levar claridade onde haja sombras, onde haja trevas. Né? Esta é a missão do cristão. É preciso que a gente compreenda que o mundo estaria bem melhor se cada cristão fizesse o seu dever, né? Agisse fielmente de acordo com o Evangelho do Cristo. O mundo estaria bem melhor. Não haveria mais tantas misérias, tantas desgraças, tantas divisões, os povos se dividem, guerreiam, tantas guerras, não é? Não haveria tanta maldade, tanta violência. O mundo seria melhor, né? Não haveria tanto egoísmo, né? Que é a grande chaga da humanidade, que impede a nossa evolução, que impede o progresso do nosso planeta. Né? Então é preciso que a gente compreenda que não há mundo melhor sem ser humano melhor. Então é preciso que cada um busque acender a sua luz, porque se o ser humano melhorar, o mundo melhora. Não dá para ter mundo melhor com um ser humano pior. Não é assim que funciona. É preciso
que a gente melhore, que a gente seja melhor, seja bom, não é? Aí sim o mundo vai ser melhor. Esse é o nosso dever como cristão. Acender a nossa luz, né? Fazer brilhar a nossa luz e colocar essa luz no mais alto, para que ilumine o caminho dos outros também, através do nosso bom exemplo. O outro também comece a ter luz também, a brilhar também, não é? Bem, hoje para nós encerrarmos esta reflexão, eu vou ler uma prece de André Luiz que está num livro, neste livro aqui. Voltei. Do irmão Jacó, com a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Na parte final deste livro, André Luiz faz uma prece para encerrar. E eu vou ler esta prece. Diz assim: Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar. Mas, unidos a Ti, Jesus, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. Graças a Deus.